Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Segue, por favor, o Evangelho. Vamos ver o que Jesus disse e que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. Olha o que Jesus disse, preste atenção. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém? Eu vou ler de novo. Jesus Cristo fez uma série de profecias a respeito dos últimos dias. E ele falou tudo o que estaria acontecendo na terra antes da sua volta. E quando você lê o Evangelho e as profecias de Jesus, você sente um temor, porque não resta dúvida que o tempo que ele descreveu naquela época, que um dia chegaria na terra, não resta dúvida que é o nosso tempo. Quando você lê as profecias de Jesus, você fica estarrecido. Mas é o que está acontecendo hoje na terra. Pois é. Eu não tenho dúvida nenhuma que este é o tempo que antecede a volta secreta de Jesus, onde ele vai operar o arrebatamento dos salvos. Tudo se cumpriu perfeitamente como ele previu, mas ele disse que um dos sinais que a humanidade estaria vivendo naquele dia seria uma indiferença total com relação às coisas espirituais e, ao mesmo tempo, uma vida egoísta, onde cada pessoa não estaria apenas vivendo só por si, mas cuidaria apenas do corpo, se esquecendo totalmente da parte espiritual. Aí Jesus, há quase 2000 anos atrás, depois de ter feito as profecias a respeito desse nosso tempo, ele vira para os seus ouvintes e diz: e olhai por vós mesmos, tomem cuidado. Eu vou reler, acompanhe comigo. E olhai por vós, olhai por vós mesmos. Ou seja, não apenas ficar olhando para os outros, mas voltar o olhar para dentro de si mesmo, de si mesma. Ver como é que está a sua vida. E olhai por vós, para que não aconteça. Olha a advertência dele. Para que não aconteça, não é para acontecer isso, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém? Eu vou reler mais uma vez esse alerta de Jesus Cristo, e quero que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede da Paraíba, na cidade de João Pessoa, quero que repita em seguida. Vamos lá. E olhai por vós. Isso bem alto para o Brasil inteiro ouvir. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue
de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Amém? Você crê que Jesus Cristo disse isso? Você crê que Ele fez essa advertência? Quem crê? Você crê realmente que Ele deu esse alerta? Quem acredita? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que João Pessoa e a Paraíba já deu para a palavra de Deus. Coisa linda, que coisa linda! Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus! Lindo, lindo! De novo, glória a Deus! Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai por tua conta. Isso, glória a Deus! Oh Pai, olha que coisa linda! Mas não somente o povo da Paraíba te glorifica. Muita gente está ouvindo pela rádio, muita gente está acompanhando pela internet, muita gente está vendo pela TV, em toda parte tem alguém te glorificando, e onde estiver uma só pessoa te exaltando, abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Venha o Senhor com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Um dos sinais, entre tantos, e para saber todos eles, leia o Evangelho. Um dos sinais mais necessários para a época que antecede a volta de Cristo é realmente a indiferença da humanidade. E tudo hoje no planeta coopera para que as pessoas se tornem cada vez mais egocêntricas, cada vez mais vaidosas, cada vez mais mesquinhas. As pessoas hoje se preocupam com o corpo como nunca se preocuparam em todos os séculos da história da humanidade. Nunca. Nunca houve uma época em que as pessoas cultuassem tanto o corpo, onde se falasse tanto de saúde e alimentação e de vida saudável. Nunca, nunca se falou tanto em consumo como nos dias atuais. E as pessoas estão vivendo somente para esta vida, e esse comportamento, que não é só no Brasil, é mundial, esse comportamento precisa se cumprir e tem de acontecer, porque são coisas necessárias para que a volta de Jesus seja realmente como um laço sobre todos os moradores da terra. Jesus disse isso no versículo seguinte, quando ele fala sobre aquele dia, versículo 35, ele fala: porque aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então essa distração, essa mídia que bombardeia até as criancinhas com a ideia de consumo, que faz as pessoas se voltarem somente para si mesmas de uma maneira egoísta, isso tem de acontecer. A humanidade precisa ficar totalmente distraída. Falando sobre isso, em outra ocasião, Jesus disse: aquele dia será como na época de Noé. Na época de Noé, todos se casavam, se davam em casamentos, planejavam, faziam festas, trabalhavam, cuidavam de suas próprias vidas, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus comparou a época atual com aquela época de Noé. Ou seja, as pessoas precisam estar distraídas, para que
o aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens seja em oculto para toda a humanidade, mas não para aqueles que o esperam. As pessoas que estão esperando a volta de Jesus sabem que ele virá e ficará nas nuvens dos céus, e a humanidade não o verá, mas que naquele momento ele dará uma ordem aos seus anjos, que estarão espalhados nos 4 cantos da terra, em todo o planeta. Ele dará a ordem: toquem as trombetas. E essas trombetas serão tocadas simultaneamente. E o som dessa trombeta será ouvido somente pelas pessoas que estão atentas, que não estão distraídas com o mundo, porque será um som típico, característico, que só vai ouvir aquele ouvido que foi purificado por Jesus Cristo. E quando a pessoa que está atenta, que está vigiando, ouvir o som da trombeta, ela não terá tempo sequer de dar um glória a Deus, não terá tempo de avisar qualquer pessoa, não será possível qualquer alerta, porque diz a palavra que num abrir e piscar de olhos, cada pessoa salva que está neste mundo será transformada instantaneamente. E ao mesmo tempo em que o corpo dessa pessoa será transformado instantaneamente, ela vai ser sequestrada, raptada, arrancada da terra com uma velocidade superior à velocidade da luz, e numa fração que nós não sabemos nem descrever. Quando a pessoa abrir os olhos, ela estará diante do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. No abrir e piscar de olhos, veja como uma piscada de olho é veloz. Mas veja, o arrebatamento será mais veloz do que um simples piscar de olhos. Vamos colocar o nosso piscar em câmara lenta, né? É muito rápido, mas vamos colocar em câmara lenta. Vamos dizer que nós piscamos assim, ó. Imagine você piscar e quando abrir já está na frente de Jesus Cristo. Tão rápido, tão rápido. Ou seja, será uma surpresa. E aquele dia está chegando. Aí Jesus deu alerta. Vamos conferir aqui no alerta que ele deu. E olhai por vós. Amados, não é hora da gente ficar olhando a vida dos outros, não. Se a pessoa está firme com Jesus, se ela não está, se nós devemos vigiar a vida de outra pessoa, a ordem de Jesus é olhar para nós mesmos. Mas não como a humanidade está se olhando. A humanidade para na frente do espelho, não é? E o jovem fica lá: olha o meu bíceps, olha o meu peito, olha a minha perna, né? Fica lá na frente do espelho assim, né? A humanidade está assim. A moça fica o tempo todo no espelho, a moça do mundo, ela fica se olhando, né? A senhora que é do mundo, ela fica o tempo todo na frente do espelho também se olhando. E preciso fazer uma plástica aqui, preciso puxar aqui, dar uma esticadinha aqui, remover aqui, né? As pessoas do mundo estão se olhando, mas não para o interior, olham apenas para o exterior. E a ordem de Jesus é: olhem para vós mesmos, olhem para o interior, vejam o coração. Quando ele falou aqui em coração, ele quer dizer o estilo de vida. Como é que você está levando a sua vida? Então vamos lá. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração, isto é, que a vossa vida, que o vosso estilo de vida se carregue de glutonaria. Então circule primeiramente essa palavra, glutonaria. Você sabe que glutão é aquela pessoa que come mais do que precisa e come compulsivamente. Come porque tem prazer de comer. É aquela pessoa comilona, ela come muito mais do que realmente necessita e ela se torna uma pessoa glutã. Come o tempo todo. O tempo todo está comendo, o tempo todo está comendo, só pensa em comida, come muito. Por que come muito? Porque está preocupada só com o corpo, porque o corpo é mal acostumado.
Se você acostumar o corpo a comer muito, ele vai querer comer cada vez mais. Então, a pessoa que come demais, a pessoa que está carregada de glutonaria, ela está preocupada só com o corpo físico, não está preocupada com o interior, com a alma, com aquilo que está dentro. E quando a gente fala em glutonaria, é evidente que o primeiro pensamento e a primeira definição é para comida, não é? Mas glutão não é somente aquele ou aquela que pensa em comida. Tudo que a pessoa pensa para satisfazer somente o corpo é glutonaria. Tudo que a pessoa faz em excesso para o próprio corpo é glutonaria. Não é somente com relação ao apetite por comida, mas apetite por todas as coisas e prazeres do mundo que satisfazem a carne. Glutonaria. Cuidado. Olhem por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, para que o teu coração não fique pensando apenas em coisas para satisfazer o corpo, para que aquilo que ocupa o seu coração não seja só o pensamento com relação ao corpo. Cuidado, não deixa isso acontecer, disse Jesus. Não deixe que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez. Comida, bebida. E embriaguez ele está falando aqui no sentido primeiramente do álcool. Porque quando uma pessoa começa a se embriagar ou começa a tomar gosto pela bebida, ela começa a atender uma necessidade exclusiva do corpo, porque ela quer beber, o corpo quer beber, ela só pensa na bebida, ela só pensa na cachaça, ela só pensa no álcool. E quando a pessoa começa a se carregar de embriaguez, o seu discernimento fica alterado. O pensamento, o raciocínio da pessoa se altera. A pessoa, ela começa a se embriagar e ela perde o discernimento, ela perde até o juízo. Eu já contei essa ilustração do reino de Deus, mas eu faço questão de relembrar. Quando Noé saiu da arca, está escrito no livro de Gênesis que a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. E está escrito que depois Noé pegou do fruto da vinha, fez o vinho e se embriagou. E está escrito que Noé, que era um homem de juízo perfeito, um homem bom, um homem idôneo, um homem de caráter, um excelente pai de família, um exemplo para a geração antediluviana, está escrito que Noé perdeu a cabeça e tirou todas as roupas. Está lá na palavra. Você vê? Era um homem de Deus, um exemplo para todos nós. Mas o que o álcool provocou na mente de Noé? Tirou dele o juízo. Fez ele se soltar. Fez ele avançar os limites, tirar a própria roupa por causa do álcool. E a ilustração que eu conto nesse episódio diz que quando Noé estava plantando a vinha, Satanás se aproximou dele e disse: o que você está plantando? Ah, é uma vinha. Para que vai servir? Ah, ela vai produzir um fruto e com o néctar desse fruto nós vamos fazer uma bebida muito apreciada. E Satanás teria dito para Noé: posso ajudar você nesse empreendimento? Eu quero ser teu sócio. Eu te ajudo. Você tem tanta coisa para fazer na terra. Deixa eu te ajudar. Eu vou regar essa planta. Eu vou regá-la todos os dias. Posso? E Noé teria dito: claro, fica à vontade. E Noé foi cuidar dos outros afazeres, porque a terra precisava ser reconstruída. E quem ficou regando aquela planta
foi o próprio Satanás. E diz que, primeiro, Satanás matou um cordeiro, pegou o sangue e regou aquela vinha. Depois Satanás pegou um leão, matou, colheu o seu sangue e com o sangue do leão ele regou a vinha. Está escrito nesta lenda, não é uma escritura, que depois Satanás pegou um porco, matou, colheu o seu sangue e regou aquela vinha com o sangue do porco. E por último Satanás pegou um macaco, matou, pegou o sangue do macaco e regou a vinha com o sangue do macaco. E os psicólogos dizem e confirmam que toda pessoa que se carrega de embriaguez, que se dá a bebida, que se dá ao álcool, ela tem a manifestação desses 4 animais. Alguns se embriagam e ficam mansinho como um cordeiro. Não mexem com ninguém, ficam bonzinhos, não incomodam, ficam calmos, ficam feito um cordeirinho. Mas que outros se embriagam e quando estão embriagados, ficam ferozes como o leão, se manifesta o sangue do leão, e ficam valentes e querem bater e quebrar tudo, ficam ferozes. Podia ser a pessoa mais pacata, mais tímida, mas fica macho, fica violento, fica feroz como um leão. E os psicólogos confirmam que pessoas que se dão a embriaguez, em muitos casos, se comportam como porcos. E é o sangue do porco que se manifesta. A pessoa fica deitada em qualquer lugar, cai na lama, cai na urina, cai nas fezes, cai na sarjeta, vomita, se enforcalha toda. É o sangue do porco que se manifesta. E outros bebem, se embriagam. Podia ser a pessoa mais séria, mais sóbria, porém se manifesta o sangue do macaco. Começa a fazer gracinha, começa a contar piada, começa a falar alto, começa a rir muito e começa a fazer macaquice. Eu estou falando aqui, você já deve ter visto alguém embriagado e pensou: ih, fulano lá quando se embriaga é o sangue do leão, e aquele outro lá é o sangue do macaco. E aquele outro lá é o sangue do porco. E aquele outro é o sangue do cordeiro. Pois é. Por que há essa alteração de personalidade com a pessoa que se embriaga? Porque o álcool age no cérebro e prejudica o entendimento da pessoa, o discernimento. Então Jesus disse: olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de embriaguez. Por quê? Porque se a embriaguez me prejudica o discernimento, o entendimento, eu vou perder a noção das coisas. Eu não vou estar mais atento que estes são os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. 2 coisas que Jesus está citando e que a gente pensa diretamente: excesso de comida ou de prazeres para o corpo e excesso de bebida, o que prejudica o discernimento. Mas quando ele falou embriaguez, é evidente que ele está falando de vícios e não só do álcool, porque não é só o álcool que prejudica o discernimento. O álcool não é a única substância que age no cérebro. Pessoa que fuma maconha, ela perde o discernimento. Pessoa que usa o crack, a cocaína, ou outro tipo de droga, o êxtase, ou qualquer outro comprimido, e às vezes até usam as coisas combinadas com bebida. Todas essas coisas estão ligadas ao entorpecimento do cérebro. A pessoa deixa de discernir. E quando a pessoa deixa de discernir, ela não nota que os sinais estão aí fora.
que Jesus Cristo está voltando e que a qualquer momento vai começar o arrebatamento dos salvos. A pessoa não percebe isso. Então, vamos continuar aqui no versículo 34. Porque depois de prever a nossa época, Jesus alerta: e olhai por vós mesmos, por vós, olhe por você, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E dos cuidados da vida. Você vê que Jesus Cristo, ele sintetizou, resumiu, mas foi direto no ponto, de maneira bem objetiva, os cuidados da vida. Porque todo mundo está preocupado com esta vida. Os cuidados da vida. Você arrumou emprego? É lógico, tem que arrumar emprego. Vamos para a igreja? Não, não posso, eu tenho que procurar emprego. É lógico que a pessoa precisa trabalhar, sustentar a família, se sustentar. Jesus não está dizendo para você largar tudo, mas os cuidados da vida. Preciso terminar o muro da minha casa. Preciso fazer o muro da minha casa. Vamos para a igreja? Não, não posso, esse final de semana não posso, porque eu tenho que fazer o muro da minha casa. Ou tenho que colocar a laje na minha casa. Ou tenho que pintar a minha casa. Vamos para a igreja? Não, não posso, eu tenho que arrumar o meu carro. Eu tenho que ver por que o motor está fazendo um barulhinho. A pessoa está preocupada com as coisas desta vida, os cuidados desta vida. Vamos para a igreja? Ah, não vai dar porque eu vou no shopping, eu tenho que fazer uma compra. Próximo final de semana é aniversário ou é um dia de comemoração e eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que comprar alguma coisa. Esse final de semana eu tenho que ir para o shopping, não dá para ir para a igreja. Os cuidados da vida. Vamos para a igreja? Não, eu tenho que ir para a academia. Eu tenho que fazer lá 1 hora de esteira. Eu tenho que puxar ferro. Eu tenho que cuidar dos músculos. Os cuidados da vida. Vamos para a igreja? Não posso, eu tenho que estudar. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu preciso estudar. Mas você já não é formado? Já não é formada? Sou, mas é que eu vou prestar um concurso. Quero ver se eu passo no concurso e eu tenho que estudar esse fim de semana. Os cuidados da vida. Vamos para a igreja? Não, tenho que ver minha namorada. Vamos para a igreja? Não posso, tenho que visitar parentes no interior. Vamos para a igreja? Não tenho tempo. Sou muito ocupado, não tenho tempo. Os cuidados da vida. Jesus sabia do que ele estava falando. É lógico que nós temos que visitar parentes, é lógico que nós temos que estudar, é lógico que a gente precisa almejar, passar num concurso ou num vestibular, ou conseguir uma posição melhor, lógico. Mas Jesus está falando da pessoa trocar a ordem da importância das coisas, onde o reino de Deus está esquecido. Pode reparar, aqui o reino de Deus está esquecido. Da maneira que ele colocou, ele está alertando pessoas que se esqueceram do reino. E olhai por vós, para que não aconteça. Isso não pode acontecer. Jesus está dizendo, isso não pode acontecer. Olhem por vós, olhem por você, para que não aconteça. Que o vosso coração, isto é, o estilo de vida que você está levando, faça com que você se preocupe só com as coisas do corpo, com os prazeres e com as coisas deste mundo, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que é o improviso? O improviso é uma coisa que eu faço de última hora. Se eu não tivesse preparado a mensagem, eu chegaria aqui, não ia pregar, né? Vamos supor, aqui. Aí o pastor vira e fala assim, você vai pregar. Me pegou de improviso, eu vou ter que pregar de improviso. E de última hora nada fica bom. De última hora nada dá certo. Improviso é aquilo que eu tento fazer às pressas de última hora, mas não dá. Eu já te expliquei que o arrebatamento, ele será num abrir e piscar de olhos.
O que dá para você fazer nesse intervalo de tempo entre um abrir e piscar de olhos? Hein? O que dá para você fazer nesse intervalo entre abrir e fechar os olhos? O que dá para você fazer de improviso? Não dá para fazer nada. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus disse o seguinte, está no Evangelho de João, capítulo 14, isso antes da cruz, véspera da sua morte, quinta-feira à noite, Jesus diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Ele disse isso há quase 2000 anos. Será que ele ainda está preparando o lugar? Ou será que os lugares já estão preparados? Será que alguém demora tanto para construir uma mansão para um amigo morar? Ainda mais ele, que é o maior engenheiro que já existiu, o maior arquiteto que já existiu, o maior construtor que já existiu, o maior empreiteiro que já existiu, que tem a seu dispor anjos excelentes e poderosos, que tem a seu dispor todos os recursos do universo, todos os materiais e matéria-prima possíveis e imagináveis, e até coisa que a gente nem sonha que existe. Será que ele, que tem todos os recursos e ainda todo o poder no céu e na terra, será que em 2000 anos ele ainda não preparou o lugar? Eu te digo, os lugares já estão preparados. E a época que ele descreveu também é esta época. Tudo já está consumado, tudo está cumprido. Mas qual é o pensamento que vem para a humanidade? Amanhã eu vou ter que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, essa semana eu tenho que fazer isso, resolver tal problema. O improviso daquele dia. Ele disse que vai voltar para buscar os seus. Ele disse numa ocasião: estarão duas pessoas trabalhando no campo, uma será tomada e outra será deixada. Estarão duas pessoas no moinho, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Estarão dois deitados numa cama, um será tomado e outro será deixado. Repentinamente, numa hora que ninguém espera, num momento que ninguém imagina. Mas ele avisou, ele alertou. Então a nós não há desculpa, para nós não há qualquer tipo de desculpa, porque nós estamos alertados e estamos avisados. Depois da cruz, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Foi visto por mais de 40 dias, ou por cerca de 40 dias, por aproximadamente 500 pessoas que comprovaram que ele estava vivo. Andou com eles depois de ressuscitado. Mais de 500 pessoas conviveram com Jesus depois que ele ressuscitou. E essas pessoas foram acompanhar Jesus até o Monte das Oliveiras, que fica em frente de Jerusalém. E Jesus deu as últimas ordens: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E ele foi dando as últimas instruções, e em seguida ergueu as mãos, abençoou aquelas 500 pessoas que o viram ressuscitado, e ele começou a subir aos céus. Aquilo foi espantoso. Ele começou a subir aos céus e as pessoas ficaram olhando enquanto ele se elevava aos céus.
E ele foi subindo, subindo, e as pessoas lá no Monte das Oliveiras admiradas. Ele está subindo aos céus, e ele vai subindo, subindo, até que ele chega nas nuvens, e uma nuvem o recebe, uma nuvem o encobre. Mas daquelas 500 pessoas, muitos ainda querem ver se enxergam Jesus, porque ele passou pelas nuvens, mas será que dá para ver Jesus ainda? E os amigos de Jesus, Pedro, Tiago, João, os discípulos mais próximos, continuam olhando para o céu, querem ver Jesus. Será que ainda dá para ver Jesus? Ele subiu, sumiu. Aí aparecem 2 varões vestidos de branco e conversam com os discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus, esse mesmo Jesus, que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia, ele há de vir, assim como para o céu os vistes subir. Ele há de vir. Ele falou que voltaria. E os 2 varões de branco disseram: ele vai voltar. Do jeito que vocês viram ele ser recebido nas nuvens dos céus, um dia ele vai voltar assim, nas nuvens dos céus. Ele vai voltar. E esse é o tempo. Continuando a leitura aqui, estou em Lucas capítulo 21, versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ele não vai voltar para uns ou os outros, ou para alguém de uma religião ou de uma seita. Ele virá para todos os moradores da terra. Mas todos os moradores da terra saberão e subirão? Não. Quem vai estar pronto para aquele dia? Aí ele fala de um outro estilo de vida, preste atenção. Estou no versículo 36 agora. Vigiai, pois em todo o tempo. Vigiar significa estar alerta, estar atento, prestar atenção. Vigiai, por causa disso. Estejam atentos, preste atenção. Em todo o tempo. Por que em todo o tempo, amados? Porque ninguém sabe qual é o tempo que ele vem, qual é o minuto que ele vem, qual é a hora que ele vem. Em todo o tempo. Não dá para a gente vacilar. Esse negócio de servir a Deus só de fim de semana, isso não dá certo não. Quem garante que ele vai vir no domingo? Ou só na quarta? Ou só na sexta? Que são os dias que as pessoas gostam de ir para a igreja. Que hora que ele vai vir? Pelo que eu entendi, e porque o planeta é redondo, não é? Estarão 2 pessoas no campo, uma será tomada e outra será deixada. Estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Significa que em um lugar é dia, no outro lugar é noite. Hoje a minha esposa ficou admirada aqui em João Pessoa. O sol entrou pela janela muito cedo. Eu falei: sabe por quê, minha filha? Porque João Pessoa é a parte mais oriental das Américas. O lugar no Brasil onde o sol nasce primeiro é aqui, não é? O sol nasce primeiro aqui, antes de São Paulo. Nasce primeiro aqui. Que hora então? Que hora que ele vai vir? Sim, várias partes do mundo o tempo é diferente. Por isso que ele está falando com todos os que habitam na terra. Não está falando só com os brasileiros, não. Virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. Vigiai, em todo o tempo. Em todo o tempo. Vigiai, em todo o tempo. Orando. Então ele explica como é que se vigia. Orando. Orando. A gente vigia orando.
Ele não está falando aqui para você ficar agora de joelhos dia e noite sem cessar, porque eu posso estar dirigindo e posso estar orando. Posso ou não posso? Eu posso estar dentro de um ônibus e orando em espírito. Posso ou não posso? Eu posso estar dentro de um trem e estar orando em espírito. E quando você se torna uma pessoa espiritual, você ora o tempo todo, porque orar o tempo todo não é só estar de joelhos, é o tempo todo orando em espírito, é o tempo todo em envolvimento de oração. Muito bem. Orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Como assim estar em pé diante do Filho do Homem? Quando o arrebatamento acontecer, só os que estiverem vigiando e estiverem em espírito, aguardando a volta, só aqueles que estiverem prestando atenção, que serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, estes, quando abrirem os olhos, estarão em pé diante do Senhor nas nuvens dos céus. Estes estarão em pé diante do Senhor. Quem subiu, subiu, e ai dos que não subirem, porque todas estas coisas hão de acontecer e vir sobre todos os moradores da terra. Você olha o mundo e você diz: o mundo está de pernas para o ar. O ser humano perdeu a medida. Pessoas se matam como se fossem baratas, como se fossem moscas. Ninguém mais respeita a vida. O ser humano não tem mais amor pelo próximo. A miséria, a violência, a guerra, o terrorismo, a fome, a seca, a necessidade, a injustiça. O mundo está mal, o mundo está sofrendo. Derretimento do planeta, queima de florestas, poluição mundial, crise mundial, desemprego. O mundo está em crise. E essa crise vai piorar, você pode ter certeza. O anticristo, ele vai dar um jeitinho de melhorar um pouquinho. E eu te digo que o anticristo já está na terra e já está tentando isso. Já está tentando resolver a crise e dar uma ajeitada para melhorar. Está todo mundo cheio de esperança. O mundo está fazendo um esforço fenomenal. As nações mais ricas do planeta estão se unindo, deixando de lado ideologia, capitalismo e comunismo, estão se unindo para resolver o problema da crise. Nunca as nações se uniram desta maneira, porque querem melhorar. O sistema do anticristo quer melhorar e vai conseguir melhorar um pouquinho, mas espere para ver o que vai acontecer em seguida. Quando que o Senhor Jesus virá para buscar os salvos? Antes de começar a grande tribulação. E a época é esta. Nós estamos vivendo o período que antecede a grande tribulação. Tudo já está pronto para o mundo entrar em convulsão. Será uma tragédia. Mas agora é o momento em que as pessoas deverão ficar distraídas. Mas para você, Jesus Cristo está fazendo este alerta. Vamos reler e eu estou terminando a mensagem. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sabe em quem eu penso também nesta hora? Eu penso naqueles jovens, e também penso naqueles senhores e naquelas senhoras que dizem: ainda é muito cedo para eu servir a Jesus, ainda é muito cedo para eu me batizar, deixa para depois.
Deixa para mais tarde. Não, é muito cedo ainda para ir para a igreja e levar uma vida a sério. Não, deixa eu curtir mais a vida, o mundo lá fora. Depois que eu tiver aproveitado bem, aí eu vou para a igreja. Depois eu me batizo. Agora é cedo. Eu penso nessas pessoas. Eu penso nas pessoas que dizem: um dia eu vou entregar a vida para Jesus. Um dia eu vou servir a Deus. Eu penso nessas pessoas. Porque essas pessoas não poderão se preparar de última hora, porque não cabe improviso. E depois que acontecer o arrebatamento da igreja, os salvos, que são o sal da terra, serão retirados do mundo. E o sal da terra sendo retirado do mundo, o planeta vai apodrecer. E não é só porque os salvos serão retirados, mas porque com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também vai se retirar da terra. E ai de quem ficar neste mundo, e ai dos que não subirem. Vamos nos colocar todos em pé, por favor. Jesus alertou e disse: façam isso, para que aquele dia não pegue você de improviso. Olhe para você mesmo, para que aquele dia não te pegue de improviso, ou inesperadamente, ou numa hora em que você não está pronta. Eu vou dizer a você com toda a franqueza do meu coração, eu não tenho dúvida nenhuma que a qualquer momento vai começar o arrebatamento da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu me sinto nesse planeta como quem está fazendo uma hora extra. Eu me sinto aqui como se eu estivesse vivendo de bonificação. Eu me sinto pregando para uma geração distraída. Eu sinto que Deus está dando a oportunidade misericordiosa para que mais alguns venham a se salvar antes da última trombeta. Eu sinto que Deus te ama tanto que Ele quer te dar a oportunidade de você escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E os nomes que estão escritos naquele livro são das pessoas que receberam Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que vigiam e oram esperando a volta do Senhor. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não adianta, porque você não entra. É como uma lista de convidados para um super casamento. Quem não tem o seu nome colocado na lista dos convidados, não entra. Penetra, não entra. Mas esta é a hora de você acordar, de você despertar. Esta é a hora de você falar: eu quero escrever o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero que o meu nome esteja escrito lá também. Você faz isso erguendo a tua mão e dizendo: eu quero receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, descruzem os braços, fiquem à vontade, porque essa pergunta vai exigir uma resposta com um gesto, com o levantar da sua mão. Você vai levantar a mão para dizer: sim, eu quero, porque neste momento não são apenas essas câmeras que estão filmando a gente. Nesse momento, há câmeras invisíveis, olhos ocultos que estão te vendo nesse instante. E se você levantar a sua mão
para entregar a vida para Jesus, para recebê-lo como teu único Salvador, isso vai ser registrado no céu. E aquele que te vê em secreto, ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Essa oportunidade é maravilhosa. Nós não estamos sozinhos neste momento. Tudo que você está ouvindo e tudo que você está pensando, tem alguém em secreto testemunhando. E ele quer ver agora a tua reação. Porque talvez esta seja a última grande oportunidade da sua vida. E você deve agarrá-la com toda a sua fé. Por isso eu pergunto, você que ouviu esta mensagem, você que ouviu este alerta, você que sente que tem alguma coisa para acontecer, tem alguma coisa para acontecer, pastor, eu sinto em mim, eu sinto um suspense em mim, tem alguma coisa para acontecer, e eu sei que é a volta de Jesus. Você que sente isso, sabe que Ele está voltando. Eu pergunto agora, quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Que maravilha! Oh glória! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, chega perto de mim. Chega aqui, não, aqui assim. Chega aqui. Chega aqui, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso. Isso, fica aqui. Eu quero insistir com este convite. Sabe por quê? Sabe por que eu quero insistir com esse convite? Porque são os últimos minutos. A porta ainda está aberta. Jesus disse: quem entrar por mim salvar-se-á. A porta ainda está aberta. Depois que Ele voltar e arrebatar a igreja, essa porta vai se fechar. E quem ficar do lado de fora pode bater, que não adianta, não vai entrar. E agora o Espírito Santo está chamando mais algumas pessoas para virem aqui para frente. Porque Ele não quer que você se perca. Antes, Deus tem sido longânimo e misericordioso, porque Ele quer te salvar. Pastor João Ribe, eu estou com vontade de ir aí na frente. E por que você não vem então? Aproveita agora, vem para cá. Está sentindo o desejo de vir? Venha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor João Ribe, eu quero ir para frente, então venha. Eu sinto que tem mais gente. Eu sinto que tem mais gente. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Nós estamos vivendo a época em que a apostasia, a descrença, a heresia, a iniquidade vai se multiplicar. Você viu o que as igrejas evangélicas estão fazendo aí fora? Eu tenho vergonha. Práticas da época escura do país estão sendo feitas agora pela igreja evangélica. Venha buscar água na Gruta Milagrosa. Eu estou vendo igrejas evangélicas fazendo isso. As igrejas evangélicas praticando coisas típicas de terreiros de umbanda, de macumba. Venha buscar o sal grosso, o enxofre. Igrejas evangélicas distribuindo objetos milagrosos, objetos sagrados, relíquias. Lutero, quando fez a reforma, aliás, ele não queria fazer reforma nenhuma, ele só estava protestando, ele só protestava mesmo.
Ele disse que na época dele se venderam tantos pedacinhos da cruz de Cristo que daria para construir um navio. E as pessoas compravam madeiras falsificadas como se fossem da cruz de Cristo e ficavam beijando um pedaço de madeira como se fosse sagrada. E gente enriquecendo em cima disso. Lutero protestou contra isso. Hoje nós estamos vendo as igrejas evangélicas fazendo a mesma coisa que nós antes condenávamos no catolicismo. Estão mudando só os santos. Estão mudando os santos, os ídolos. Estão trocando os ídolos. Estão dizendo para os católicos: não adorem mais a imagem de Aparecida, é essa rosa ungida que é milagrosa. É isso que nós estamos vendo. Então me escutem, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão desviadas, muitas pessoas estão numa falsa fé, muitas pessoas estão preocupadas só com os cuidados desta vida, buscando religião só para os cuidados desta vida. E Jesus está aí às portas. E eu sinto que tem muitas pessoas aqui fracas na fé. Sabe por que você está fraco na fé? Sabe por que você está doente na fé? Porque você passou a seguir religião. Você começou a seguir igrejas evangélicas religiosas. Por isso que você está doente na fé. Você precisa romper com isso. Não adianta protestar. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana não mudou, nem com os protestos de Lutero, essas igrejas evangélicas não vão mudar. Você pode protestar o quanto quiser, eles não vão mudar. É você que tem que mudar. É você que precisa sair da Babilônia. Babilônia só mudou a placa. A Babilônia só mudou a placa da igreja. Continua a Babilônia. Continua a religião da perdição. Por isso que tem tanta gente doente na fé. Tanta gente que não consegue seguir a Jesus e não tem paz na sua vida, porque está numa falsa fé. Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, ou você que está doente na fé, ou você que está pensando em desistir, eu quero orar por você agora. Saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque este momento é um momento importante. Ou você toma uma decisão e escapa, ou você vai ficar do lado de fora. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. E eu sei que muita gente está com vontade de vir aqui na frente. Então venha, porque nós vamos orar. Esse momento é fundamental para a sua edificação espiritual. Venha, 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 não fica com vergonha não. Enquanto alguém está vindo, eu quero falar com as pessoas que estão me ouvindo pela rádio, ou assistindo na TV, ou acompanhando pela internet. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, se ajoelha ao lado do teu televisor. E você que está no trânsito, ouvindo essa mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Você que está numa estrada, dirigindo o seu veículo, quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o veículo, diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Eu vou convidar vocês que vieram aqui na frente a dobrar os joelhos comigo aqui diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu sei e eu sinto que esta é aquela época que o Senhor preveu, onde tudo aconteceria para anunciar a tua volta. E eu quero, Senhor, pedir perdão dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me liberta de toda situação que me mantém em prisão. Me arranca agora os grilhões, despedaça as correntes e me liberta. E principalmente me salva, porque eu declaro com a minha boca e eu creio com o meu coração
que eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro Redentor, a não ser o meu Senhor Jesus. Meu Pai querido, apaga agora as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e naquele dia não permita que seja um laço para a minha vida, mas pelo contrário, eu quero estar vigiando e orando e aguardando o arrebatamento na tua volta, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou, para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para a Bless Press 0 operadora 11 2842 1342. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.